Desde os tempos mais antigos, a Bíblia fascina a humanidade com suas histórias extraordinárias. Mas algumas dessas narrativas carregam consigo mistérios que até hoje desafiam nossa compreensão. Será que esses lugares incríveis existiram de verdade? Ou são apenas símbolos de algo maior? O que aconteceu com o Jardim do Éden? Onde está a Torre de Babel? E as cidades perdidas de Sodoma e Gomorra, que, segundo o relato bíblico, foram destruídas por causa da maldade de seus habitantes? São perguntas que continuam a nos intrigar. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos lugares mais misteriosos da Bíblia, locais mencionados nas Escrituras, mas que permanecem intocados pelo tempo ou perdidos para sempre. Prepare-se para desvendar os segredos e mistérios da Bíblia e os lugares que nunca foram encontrados. Cada lugar esconde uma história. E cada história nos aproxima um pouco mais do divino. A Bíblia é, antes de tudo, um registro vivo de fé, história e espiritualidade. Seus relatos narram eventos que desafiaram o impossível. E enquanto muitos desses acontecimentos podem ser localizados geograficamente, outros permanecem envoltos em sombras. Por exemplo, o Jardim do Éden, descrito como o paraíso original da humanidade, um local onde Deus caminhava junto aos primeiros homens. A Bíblia menciona os rios Tigre e Eufrates, mas também outros dois, Pison e Gion, que nunca foram identificados. E o que dizer da Torre de Babel? A construção que, segundo o relato bíblico, seria uma tentativa dos homens de alcançar o céu, mas que acabou sendo interrompida por Deus. Sua localização exata permanece uma incógnita, alimentando teorias ao longo dos séculos. E há ainda Sodoma e Gomorra, cidades que se tornaram símbolos de corrupção e destruição divina. Por séculos, exploradores tentaram encontrar suas ruínas, mas a questão permanece: elas realmente existiram? Ou seriam apenas histórias com um significado moral profundo? O Jardim do Éden é, sem número dúvida, um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia. Segundo Gênesis, era o lugar onde Deus criou Adão e Eva, cercado por 4 rios. Sabemos onde estão o Tigre e o Eufrates, mas e os outros dois? Pison e Gion continuam sendo um enigma. Alguns estudiosos acreditam que o Éden pode estar submerso no Golfo Pérsico, onde rios antigos convergiam. Outros dizem que ele nunca foi um lugar físico, mas sim um estado espiritual, um símbolo da harmonia original entre Deus e a humanidade. Seja qual for a verdade, a busca pelo Éden nos desafia a refletir sobre nossas origens. Será que o Éden está escondido sob as areias do tempo ou dentro de nós mesmos, como um ideal perdido de perfeição? O que você acha? Será que algum dia a humanidade será capaz de encontrar esse paraíso? Ou será que sua história é mais sobre o que significa viver em harmonia com Deus e a criação? A Torre de Babel é outra história que cativa a imaginação. Segundo o relato, os homens tentaram construir uma torre tão alta que chegasse aos céus. Mas Deus interveio, confundindo suas línguas e espalhando-os pela terra. Muitos historiadores associam a Torre de Babel aos zigurates da antiga Mesopotâmia, estruturas monumentais construídas para adoração. No entanto, nenhuma dessas construções corresponde exatamente ao que é descrito na Bíblia. Será que a Torre de Babel é uma metáfora para a arrogância humana? Ou ela realmente existiu? A ausência de evidências concretas nos faz questionar: seria possível que ela tenha sido destruída tão completamente que não restaram vestígios? Independentemente de sua existência literal, a história da Torre de Babel é um lembrete poderoso do impacto da comunicação e da cooperação, ou da falta delas, na sociedade humana. Sodoma e Gomorra são talvez os enigmas mais famosos. De acordo com a Bíblia, essas cidades foram destruídas por fogo e enxofre como punição divina. Mas onde elas estavam localizadas? Alguns arqueólogos acreditam que as cidades podem estar submersas no Mar Morto ou próximas a ele. Traços de enxofre encontrados na região reforçam essa teoria, mas ainda não há provas conclusivas. A destruição de Sodoma e Gomorra não é apenas uma história de julgamento. É também uma reflexão sobre como escolhas e ações podem ter consequências devastadoras. Essas cidades perdidas continuam a nos intrigar. Talvez sua história seja mais sobre a condição humana e a relação entre moralidade e fé do que sobre a arqueologia. Por último, temos o Monte Arara, mencionado como local onde a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Mas, será que há evidências reais de que a arca existiu?
Diversas expedições afirmam ter encontrado restos de madeira antiga no cume da montanha, mas essas descobertas ainda são alvo de debate entre cientistas e teólogos. Seja uma história literal ou simbólica, a narrativa da Arca de Noé nos lembra do poder da fé e da renovação, mesmo diante de um evento catastrófico. O Monte Arara permanece como um símbolo de esperança, mesmo que nunca encontremos a Arca. Ao explorar esses lugares misteriosos, percebemos que a Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas uma fonte de inspiração e questionamentos. Talvez os mistérios que ela guarda estejam lá por um motivo, para nos desafiar a olhar além do visível e refletir sobre nossa própria fé e existência. Esses enigmas nos lembram que, às vezes, o mais importante não é encontrar respostas definitivas, mas sim a jornada de busca e descoberta. Cada lugar mencionado na Bíblia é como uma peça de um quebra-cabeça maior, que conecta história, espiritualidade e ciência. Embora muitos desses locais ainda não tenham sido encontrados, eles continuam vivos na imaginação e no coração de milhões de pessoas. E talvez esse seja o maior mistério, o poder dessas histórias de nos tocar e transformar, mesmo séculos depois. E você? Qual desses mistérios mais te intriga? Deixe nos comentários a sua opinião e compartilhe este vídeo com quem você acha que também vai se inspirar com essas histórias. Se você ficou tão fascinado quanto eu, não deixe de curtir este vídeo para que mais pessoas possam conhecê-lo. Isso faz toda a diferença para o nosso canal. Se inscreva no canal para continuar acompanhando nossa série sobre curiosidades bíblicas. Aqui, sempre exploramos os temas mais intrigantes de maneira única. E aproveite para assistir aos outros vídeos do canal. Temos conteúdo sobre os livros perdidos da Bíblia, profecias que mudaram a história e muito mais. Lembre-se, a busca pelos mistérios da Bíblia é, acima de tudo, uma jornada pela compreensão de nós mesmos e do divino. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.